Ativa, prática e muito eficiente e barata, né? Então é isso que a gente pretende. Bom, acho que a gente pode começar, né, Emily? Sim, pode começar. Ok, só um momentinho. A tela já está compartilhada, todo mundo está vendo, tranquilo? Sim. Tá? Tá, então vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Acho que todo mundo que está aqui já me conheceu, seja por aqui pela internet ou seja pessoalmente. Meu nome é Giordano, sou médico, sou fisioterapeuta, graduado em fisioterapia na Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em ortopedia e reabilitação ortopédica. Como médico, fiz residência em medicina de família, estágio em clínica de dor e especialização em acupuntura. Atuo hoje com clínica de dor em vários locais aqui em Salvador. E resolvi embarcar nessa missão de tentar transformar colegas clínicos em, em médicos mais atuantes nessa questão tão básica e tão prevalente. Então, baseado nessa prevalência, eu escolhi a dor lombar para trazer aqui para vocês. Lembrando que a dor lombar ela tem uma prevalência altíssima, né? Os estudos contam que em torno de 80% a 85% da população ou tem, ou vai ter, ou já teve dor lombar. Então, a gente que lida na clínica com o paciente, a gente sabe, o paciente chega com uma queixa geral, qualquer, mas sempre ali ele encaixa uma dor lombar, que é muito prevalente realmente, e a gente, maioria das vezes, passa batido. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo só da aula passada. A aula passada, não sei se vocês se lembram, eu tentei, de uma forma bem prática, fazer com que vocês, de uma forma muito rápida, diferenciassem uma dor lombar que é algo grave de uma dor lombar não específica, que é o nosso foco, tratar essa dor lombar não específica, que é uma dor lombar que não tem urgência nem emergência de ser tratada, a não ser o incômodo do próprio paciente. Então, seguindo, aqui tem um esqueminha resumido do que a gente falou. Lembrando que essa aula também ficará disponível, então, para quem... Eu sei que tem várias telas dela que as pessoas podem aí estar fazendo print, né, para poder consultar nessa fase inicial de atendimento ao paciente, mas basicamente é assim, né? Você tem a anamnese, o paciente chega para você com a dor lombopélvica, você faz uma anamnese nele curta. Basicamente, você quer saber o tempo para saber se é agudo, subagudo ou crônico, se é contínua ou mecânica. Se é contínua, você vai pensar em algo mais grave. Se é mecânica, você vai pensar na maioria das dores lombares, que quando se movimentam determinadas posições, o paciente sente dor. Se ela é localizada ou ela se projeta. Se ela se projeta, você pode ser uma dor irradiada ou uma dor referida. Lembrando que irradiada envolve nervo, referida não envolve nervo, né? Fatores de piora e de melhora, e você já começa a testar os red flags desse paciente. Aí à direita tem os red flags dos pacientes, bem resumido que eu fiz esse quadrinho. Quem quiser, volte na primeira aula, que está melhor explicado, né? E você aplicou os red flags. Red flags, então, foram positivos, ou seja, você suspeitou com os red flags mais a anamnese do paciente, que o paciente é um paciente grave ou um paciente que precisa de um cuidado especializado, solicita exame, prescreve da forma correta e encaminha para o serviço adequado. Red flags negativo, não tem problema com red flags. Então, esse paciente passou no primeiro crivo, né? Mais de 90% dos pacientes vão passar nesse primeiro crivo. Aí você vai perguntar para ele direto, aonde você tem sua dor? Ele vai referir a dor para você. Doutor, dói na lombar e no glúteo, só na região glútea. Se doer só na região glútea, você pode pular a etapa e pode seguir para o exame físico, já procurando a disfunção miofascial desse paciente para partir para a conduta, ok? Se esse paciente disser que dói na lombar
ou uma dor na lombar que irradia para o sacro, para o glúteo, dos dois lados ou de um lado, enfim. Aí você vai pegar esse paciente e vai classificar ele num dos 3 grupos. O grupo 1 é o grupo que tem uma dor tipo específica ou referida, que a gente já falou que envolve os red flags e envolve questões também específicas, tipo dor, algum problema de órgão que esteja referindo para trás, pielonefrite, aneurisma de aorta, mas todos esses itens, todas essas questões vão ter outros sintomas que vão ser prioritários à dor lombar, vão chamar mais atenção do que a dor lombar, né? Mais uma vez, segundo o crivo de red flag aqui, não classificou no grupo 1, beleza. Aí agora esse paciente, você está tranquilo com ele para poder classificar ele ou no grupo 2 ou no grupo 3. O paciente tem uma dor irradiada ou tem uma dor não irradiada? Dor irradiada é aquela dor que segue o dermátomo, que tem a ver com a compressão do nervo. Se esse paciente tem uma dor tipo neuropática, que segue um trajeto do nervo, que tem outros sintomas neurológicos, ele vai ter 3 possibilidades maiores de ser, sempre envolvendo uma compressão do nervo. Seja uma hérnia de disco, comprimindo a raiz, seja uma estenose medular, o mesmo disco, ou alguma massa comprimindo a medula, ou uma síndrome da cauda equina, que já foi, lá nos red flags, ela já foi provavelmente descoberta se tivesse sido a causa dela. Mas se não foi, é mais uma possibilidade aqui para você achar ainda esse red flag e ainda mandar para o serviço de emergência. Pronto. Esse paciente, então, tem uma compressão de nervo. Esse paciente que tem uma compressão de nervo, ele geralmente ele vai responder bem. Ele não vai precisar de cirurgia. Para você ter uma noção, somente de torno de 4 a 5% das compressões de nervo são cirúrgicas. Apesar de que no Brasil se opera muito mais. Mas só 4%, 5% são cirúrgicas. Então, esse paciente, você vai medicar, vai fazer anti-inflamatório nele, né? Tem estudos mais recentes que mostram que corticoide é mais efetivo para esses pacientes numa fase inicial aguda da compressão medular, mas não é por esse lado hoje que a gente vai entrar, né? É um assunto para uma outra aula, para um outro momento, mas esse paciente você vai desfazer as crenças catastrofizantes dele, ou seja, você vai dizer para ele que a hérnia de disco não é o fim do mundo, não é um câncer, não é uma doença terminal. A maioria tem um conceito extremamente catastrófico do que é uma hérnia de disco. Eu não sei se eu contei na primeira aula que eu tenho um amigo que o paciente ficou feliz porque tinha um tumor e não tinha uma hérnia de disco. Olha para você ver que nível que chega a crença dos pacientes. Então, primeira coisa, desfaça a crença dele. Hérnia de disco não é o fim do mundo. Hérnia de disco, comprimir na raiz, muito da dor vem da inflamação, que quando passar a inflamação, a dor vai melhorar. E encaminha ele para o especialista, ok? Pronto. A dor não é irradiada. Então, se a dor não é irradiada, você vai classificar ele no grupo 3. O grupo 3, você vai classificar ele. Ele vai poder ser uma dor não irradiada que tem uma origem nos discos ou na faceta, ou seja, uma estrutura da coluna está gerando a dor, né? Ou é uma chamada dor inespecífica, é uma dor que não vai ter nada no exame de imagem que justifique aquela dor, ou o que tem no exame de imagem não justifica totalmente aquela dor, ou seja, a grande maioria das dores lombares que você encontrar serão dor lombar inespecífica. Serão dores lombares que você vai ter que tratar muito mais como se trata, por exemplo, uma cefaleia, como se trata uma cervicalgia, do que algo que você tenha que abordar especificamente uma estrutura ou outra. Mas desse grupo 3, de 10 a 15% são dores realmente que vêm dos discos e da faceta. A minha orientação para vocês, tratem todas como se fossem dor normais inespecífica. Pela resposta do tratamento, você vai saber e vai suspeitar se tem alguma estrutura alterada na coluna desse paciente. Por quê? Porque você vai tratar e essa dor vai persistir. Ela vai passar de 4 a 6 semanas com dor e a partir daí você vai encaminhar esse paciente. Então, dor lombar inespecífica, desfaça crenças catastrofizantes, já vai incluir aqui os yellow flags, que são aqueles fatores psicossociais, emocionais que todo paciente que tem, você sabe que tem um prognóstico ruim, né? Transtornos mentais comuns, aqueles pacientes que acham que o repouso é o que melhora, que está associado com falta de apoio familiar, etc. Existem outros yellow flags que vocês podem consultar
e aplicar no paciente. Avalia, traça as disfunções miofasciais presentes, né? Faz analgésico, faz anti-inflamatório, faz opioide fraco, relaxante muscular se necessário, né? Faz o tratamento da dor miofascial, que é o que a gente vai abordar. Se o paciente passar 4 a 6 semanas e não melhorou, você vai pensar nas possibilidades de discopatia e faceta, repensa na conduta, pede exame de imagem e caminha para o especialista. Ok? Espero. Aqui foi resumir agora toda a aula que eu fiz na quinta-feira passada e está resumida aqui no que eu acabei de explicar. Pronto. O que a gente vai focar agora? A gente vai focar nesse grupo 3, num paciente de dor lombar inespecífica, e é um paciente que está na sua frente com essa dor lombar inespecífica, queixando de dor na lombar e na coluna, no glúteo. Bom, dor lombar e pontos gatilhos. A literatura vem desde 1990 aumentando cada vez mais o número de estudos que correlacionam a dor lombar a pontos gatilhos, a dor miofascial. Né? Em 90, 2 artigos colocavam já a dor lombar bem envolvida com trigger points. Né? Bonica, em 1990, achou 11 músculos responsáveis por dor lombar na região lombopélvica. Né? Rosomoff viu que dos 283 pacientes que ele estudou de dor lombar não específica, quase 100% tinha alguma espécie de ponto gatilho ativo, contribuindo com a dor do paciente. Né? Outros estudos vão avançando, até que chega na década, a partir de 2010, esses estudos aumentam mais, né? E os pontos gatilhos vão sendo mostrados cada vez mais prevalentes nas dores lombares, né? Teixeira e colaboradores aqui no Brasil, na revista Associação Médica Brasileira, associou o ponto gatilho de quadrado lombar e de glúteo médio estão presentes em 85% dos pacientes com dor lombar pós-laminectomia, né? E assim vão outras evidências que, apesar de estarem cada vez mais presentes, ainda não estão presentes de forma como deveriam nos guidelines. E o que fica mais interessante é isso aqui, ó. Os pontos gatilhos, eles não vêm isolados, geralmente. Eles vêm associados. E, às vezes, o mesmo músculo, como eu disse para vocês, os paravertebrais, por exemplo, que podem ter até 8 ou 9 pontos gatilhos, eles se associam. E essas dores referidas vão se associando, formando um quadro que, muitas das vezes, parece que está pintando ali uma doença muito grave para o paciente. E, na hora que você avalia o paciente, percebe os pontos gatilhos, agulha os pontos gatilhos e melhora os pontos gatilhos, o paciente, a dor dele desaparece. Ou reduz assim 90%, 95%, às vezes na hora, às vezes com um dia, às vezes com 2 dias. Então, realmente é uma fonte de dor muito importante. E por que dá essa fonte de dor, né? Porque o músculo cria uma banda tensa. O que é uma banda tensa, né? Se a gente pegar a anatomia muscular aí, fazendo uma breve uma releitura, fugiu o nome, buscando atrás para lembrar, né, da anatomia, você vai ver que o músculo, ele é formado, né, por feixes, por fascículos, né, ou feixes de músculo. Esses feixes de músculos, por sua vez, dão origem às fibras musculares, e as fibras, se você for olhar dentro delas, elas são formadas por miofibrilas de actina e miosina, né? Então, aonde que a gente vai ver a alteração microscópica nos pontos gatilhos são nessas fibras, nessas miofibrilas que vão formando pequenos pontos de contração de actina e miosina, que são respostas a várias situações estressantes que o músculo é submetido, que a gente vai ver eles aqui. Por algum motivo, esses músculos entram em parafuso, entram em funcionamento errôneo, e algumas fibras se contraem, alguns filamentos de actina e miosina se contraem, gerando pequenos pontos de contração que tendem a se acumular e tendem a ocupar o mesmo espaço no músculo, formando as chamadas bandas tensas. Aqueles pontos onde há mais pontos de contração das miofibrilas são os pontos onde tem menos irrigação, onde chega menos sangue arterial e aonde são os pontos que liberam mais metabólitos, são os pontos que geram mais dor.
E são os pontos que, quando você palpa na banda tensa e chega nele, o paciente vai reclamar, é o chamado ponto gatilho. Então, ponto gatilho nada mais é, ou trigger point, nada mais é do que aquele ponto na banda tensa do músculo que, quando você pressiona, que quando você aperta, gera a dor que o paciente está sentindo, que reproduz a dor que ele está sentindo. Bom, o tratamento, então, dessa banda tensa, desses pontos gatilhos, a gente tem os tratamentos focais que a gente vai abordar aqui na aula, mas tem os tratamentos universais. Primeiro que vocês têm que saber, todo paciente com dor miofascial vai responder bem a esses 3 tratamentos. Então, todos eles podem ser orientados a fazer termoterapia, seja com bolsa quente, seja com água caindo, seja com piscina térmica, seja com chuveiro, da forma que for, ele vai responder bem à termoterapia. O músculo vai relaxar e vai dar alívio no ponto gatilho dele, na banda tensa. Alongamento do músculo que está afetado e compressão do ponto gatilho. Essa moça aí embaixo com as bolinhas de tênis é a forma mais clássica, é o que eu mais oriento meus pacientes hoje em dia para o autodesativação do ponto gatilho dele, é comprar uma bolinha de tênis, localizar essa bolinha de tênis em cima do ponto onde dói, e deixa o corpo cair em cima e deixa a bolinha pressionar. Porque uma das formas de se combater o ponto gatilho, que a gente vai ver mais na frente, é a compressão do próprio ponto gatilho. Então, se você, por exemplo, não tiver, você pode fazer uma experiência, quando você tiver com aqueles pontos dolorosos no trapézio aí, aquelas tensões, você mesmo pode se automassagear. Você pega aqui, ó, pega a mão, primeiro pega com a mão inteira assim, e amassa literalmente o seu trapézio, puxa ele para cima, para frente, para trás, depois localiza o ponto gatilho, aperta o seu ponto gatilho até sentir a dor. Quando sentir a dor, você segura o apertão, sentindo a dor, você vai perceber que com 30 segundos, mais ou menos, até menos, a dor desaparece, apesar de você estar mantendo a compressão. Aí você pode soltar, procure outro ponto e vai fazendo isso. Quando você assustar, com 3, 5 minutos, você desativou seus pontos gatilhos ali daquela sua região de trapézio. Então, esses 3 itens, anotem. Sempre, todo paciente com dor miofascial vai se beneficiar deles. Então, eles vão ser para todos. E os métodos minimamente invasivos de tratamento? Aí a gente vai abordar aqui 2. O que a gente vai mais abordar é o agulhamento a seco. Por quê? Porque ele é prático, porque a gente pode fazer ele com agulha de acupuntura, só não pode chamar de acupuntura, mas a gente vai fazer com agulha de acupuntura, porque ele você carrega no bolso, porque ele você não tem que comprar medicamento, não tem que produzir, não tem que titular, não tem que fazer nada. Ele é prático, simples, você resolve. E os estudos mostram que os resultados são muito semelhantes entre o agulhamento a seco e a infiltração, né? Aí tem um artigo que estudou, fez uma meta-análise com mais de 800 pacientes que tinham pontos gatilhos associados à dor lombar e que tiveram resposta absurda ao agulhamento ou à infiltração, ok? De trigger points. Essa infiltração de solução anestésica ela é feita geralmente com bupivacaína ou lidocaína. A gente geralmente usa uma proporção de 3:7 com o soro fisiológico, mas pode ser de 5:5 também, a depender da sua intenção, mas geralmente de 3:7, e geralmente a gente infiltra pouquinha coisa no ponto gatilho, ok? Também não vou entrar por esse lado aqui agora, mas é algo que a gente pode conversar depois. Eu estou no WhatsApp para esclarecer quaisquer dúvidas que ficar, para a gente continuar essa troca de informação. Bom, então aqui eu vou falar para vocês qual é a sequência de ouro para tratar o paciente. Então é ela peão. Ela peão significa, o paciente chegou, você fez aquela anamnese, fez exame físico, né, localizou o ponto gatilho, decidiu que vai fazer o agulhamento a seco no paciente. Então você vai primeiro explicar para o paciente o que é o tratamento, tá? Você pode usar o seu próprio braço, pega uma agulhinha, coloca no braço, usa, coloca, mostra para ele no braço dele, ele vai ver que não é dolorido, não é doloroso, e ele vai ficar confiante. Aí você vai explicar para ele. Porém, quando eu fizer no seu ponto gatilho, vai doer um pouquinho mais porque seu músculo está dolorido. Ele vai entender e vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque o agulhamento, ele gera depois também, ele pode gerar depois uma dor
da própria penetração da agulha, como a dor muscular, como da vacina, por exemplo, que fica aquela dor muscular no braço. O paciente não entendeu nada, quer dizer, ele estava com uma dor, você agulhou, ele não melhorou, além de não ter melhorado, apareceu uma outra dor no músculo dele, que vai durar 1 a 2 dias, e ele vai começar a catastrofizar ainda mais aquela dor dele, vai começar a achar que até piorou aquele procedimento e você fez algo que não explicou para ele. Então, primeira coisa, explica para o paciente o que é o tratamento, o que você quer com ele. Localiza a banda tensa do paciente, o ponto gatilho, estando bem localizado, segure ele com o dedo e agulhe tentando perfurar esse ponto gatilho. Toda vez que você perfurar o ponto gatilho que atingir ele, ele vai gerar um twitch. O que é um twitch? Ele vai gerar uma contração involuntária que o paciente vai até assustar muitas das vezes, né? Ou não gera o twitch, mas reproduz a dor do paciente. Ele vai falar, doutor, é aí mesmo, é essa dor que eu sinto, tá vindo até minha nádega, tá indo até meu joelho. Então, você vai agulhar para tentar atingir. Se não atingiu, você pode voltar a agulha um pouquinho e vai direcionando a agulha ligeiramente para os lados até achar esse ponto gatilho. Achou? Pega essa agulhinha e pistona ela no mesmo local. Faça pequenos movimentos, levemente, se o paciente tolerar. Se não tolerar, você simplesmente gira. Já tem vários estudos mostrando que o giro da agulha faz a fáscia que envolve todas as fibras musculares se enrola ao redor da agulha, fazendo tração em todas as fibras ao redor daquela agulha, gerando um efeito interessante também mecânico de desinflamação do local. Depois, você está com a agulha no local, pistonou, rodou, você espera de 10 a 15 minutos, tirou a agulha, pede o paciente para alongar imediatamente o músculo que você agulhou e orienta ele. Orienta o quê? Aquilo que eu já falei. A dor pode piorar no primeiro dia, não preocupa, vai melhorar, no dia seguinte já melhora, e aí provavelmente vai melhorar a dor que você estava e a dor da furada, né? Há muitas das vezes, mas muitas mesmo, o paciente vai sair sem a dor original dele do seu consultório. Vocês vão ver. Vai propor para ele o autocuidado, que é aquilo que a gente já citou lá atrás, que faz bem para todo mundo, né? E vai conversar com ele sobre os fatores que podem estar causando aquilo ou que podem estar perpetuando aquela dor dele, que a gente vai abordar um pouco aqui também. Se for o caso, pode passar um analgésico, um relaxante muscular para esse paciente. Então, abordando agora cada músculo, né? Eu vou ter que mostrar para vocês aqui, eu vou tentar mostrar para vocês aqui num aplicativo, né? Então, vamos começar a abordar. Eu vou abordar com vocês os principais músculos, lembrando que existem outros que eu não vou abordar, como, por exemplo, os multífidos, como, por exemplo, o ilho-psoas, como o tensor da face lata, são todos músculos que podem eventualmente estar gerando dor lombar e glútea, mas não é o comum. Vou abordar com vocês os mais comuns e os mais fáceis de serem agulhados, ok? Então, os eretores da espinha, que a gente já falou sobre eles, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou mostrar para vocês aqui, então. O eretor da espinha, né? Aqui está uma figura dele. Dá para a gente ver que ele é um músculo que faz a extensão. Ele parte da parte de baixo do sacro e da asa do ilho. Da asa do ilho mais externo é o ilho costal, da parte mais interna é o longuíssimo, mas ambos são imperceptíveis à palpação. Eles todos formam a massa comum dos paravertebrais, ok? Avançando, a gente vai ter aqui os eretores da espinha. Quando eles geram pontos gatilhos nele, esses são os fatores perpetuantes mais comuns nele, né? Então, vou deixar a aula também, vocês podem ler, né? Depois, ver com calma. Mas, por exemplo, o paciente que trabalha muito agachando, curvando para frente para pegar peso e levantando, usando muito essa musculatura de uma forma excêntrica. Ah, mas o trabalhador braçal faz isso tudo e não tem dor. Ele não tem porque a musculatura dele é preparada para aquilo, né? Mas se a gente, por exemplo, que não é habituado a fazer aquilo, pega e faz aquilo, o seu músculo não está preparado para aquela carga excêntrica, para aquela carga concêntrica alta também, você vai gerar um ponto gatilho no seu músculo, vai gerar pontos de dor nele,
ok? Então, tudo que eu estou falando aqui são fatores que podem acontecer, mas para a pessoa que é preparada, que tem uma musculatura preparada para aquilo que ela se propõe a fazer, não vai ter problema, ok? Então, a mesma coisa a academia. A pessoa está lá no início da academia, se empolga, coloca um peso acima do que dá conta de carregar, e às vezes, num dia de academia, ela faz um ponto de gatilho, desenvolve uma dor lombar, e dali, às vezes, não volta na academia achando que foi má postura, achando que a academia, que musculação faz mal, etc, etc. Isso acontece muito, muitas vezes, né? Simplesmente a pessoa pegou, não estava capacitada para pegar aquela carga aquele tipo de treinamento, fez o treinamento. O músculo, que não vai ficar sendo submetido a situações de escravidão, reclama com você. Como é que ele reclama? Ele cria pontos de dor, ele cria pontos de contração, ele fica desarmônico, gerando pontos de inflamação, que são os pontos gatilhos, ok? Então, todo exercício, isso vai valer para todos os músculos. Toda carga excessiva no músculo pode gerar ponto gatilho. Todo músculo que fica muito tempo alongado, e tem estudos que mostram que bastam 40 minutos de um músculo alongado sem voltar para a posição normal, que já é o suficiente para criar ponto gatilho. Ou todo músculo que fica encurtado por muito tempo, ele pode gerar ponto gatilho. Então, a partir daí, você vai usar a sua imaginação. Sabe, conhecendo o músculo, conhecendo o que ele faz, você vai usar a sua imaginação para entender que determinadas situações podem causar ou não problemas no paciente, né? Então, por exemplo, uma escoliose, que são alterações estruturais do paciente. O paciente tem uma escoliose, tem aqui uma curvatura da coluna para o lado, vamos supor para a esquerda, os paravertebrais desse lado vão estar muito encurtados, os paravertebrais desse lado vão estar muito alongados. Tanto desse lado quanto desse lado podem gerar pontos gatilhos, gerar dor. Eu mesmo tenho uma paciente que vai toda semana fazer comigo agulhamento a seco ou infiltração por conta de uma escoliose que ela tem. E não há o que ela faça que não crie ponto gatilho. Ela tem um fator mecânico que é muito importante, que por mais que ela fortaleça, por mais que ela trabalhe o alongamento na academia, ela tem um fator mecânico que, ao trabalhar em pé o dia inteiro, acaba gerando os pontos gatilhos nela, ok? Discrepância de membro é outra possibilidade. Próximo músculo, então, é o quadrado lombar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadrado lombar. Cadê você? Ixi, saiu daqui. Cadê você? Cadê você? Ok. Então, o quadrado lombar é um músculozinho, como eu já disse, bem fininho, né? Parece uma folha de papel, né? Tão fininho, mas um músculo que gera muito ponto gatilho. Ele é mais profundo, dá para perceber que ele está na altura mais ou menos das facetas. Na frente dele ainda tem grande camada aqui até chegar no rim, até chegar na região anterior, né? Das vértebras. Então, você tem aqui ainda iliopsoas, tem várias camadas na frente. Então, não fiquem com medo de agulhar o quadrado lombar, ok? Pela posição dele, dá para ver que ele é um flexo extensor, ele também é um lateral, né? Faz uma flexão lateral, o que é talvez uma função dele até mais ativa, mais importante. Se a perna, se ele, aqui está movimentando o tronco, mas se o tronco está fixo, ele faz a elevação da anca também, né? Então, ao elevar a anca, fazer a lateralização pélvica, também ele pode fazer exatamente isso aqui, né? Que é o rebolado da Shakira, como alguns dizem, né? Rebolado da Shakira. O quadrado lombar, como dá para ver aqui do lado, tem a origem aqui na asa do ilho, né? Pela região sacral superior, vai se inserir tanto nos processos transversos quanto na 12ª costela. Voltando para a aula. O quadrado lombar, então, aqui, então, formas de desativar o ponto gatilho dele, né? Existem alguns equipamentos que se acha hoje na Shopee, tudo que você quiser, né? Esse é um equipamento super interessante, que dá uma pegada legal. Eu tenho um paciente que comprou, foi o único que eu vi, foi com ele. Ele usa para tirar vários pontos gatilhos nele. Fala que é super eficiente. Aqui está fazendo a função da bolinha, né? Comprimir no local do quadrado lombar onde tem dor. Aqui embaixo,
ensinando o alongamento do quadrado lombar. E aqui são os fatores perpetuantes. Lembrando que o quadrado lombar é um músculo que faz lateralização e flexo-extensão, então todo o peso que você for carregar, você curvar à frente e rodar, você pode estar fazendo um ponto gatilho nele se esse peso for acima da capacidade desse músculo de carregar, né? Outra coisa que pode acontecer, né, e tem estudos que mostram que formam pontos gatilho em 81% dos pacientes, veja bem, que sofrem acidentes automobilísticos onde a batida é lateral, que ele faz aquele um efeito chicote de lado, né? O quadrado lombar é que tenta travar esse movimento, que se contrai tentando travar esse movimento. E outras situações que estão descritas aí, como o uso de órtese em membro inferior, você precisa de levantar a anca, precisa de levantar o quadril para dar o passo, porque a órtese não te permite dar o passo sem levantar o quadril. Vai usar o quadrado lombar, então vai gerar ponto gatilho nele. E outras situações. Cama muito macia, que forma tipo uma rede, que vai formando aquele buraco no local aonde a sua nádega fica, né? E aí você deita ali meio de lado e você gera um C, gera uma curva que alonga o quadrado lombar da parte de baixo e fica encurtada a parte de cima. Então, muitas das vezes, eu mesmo desenvolvi uma dor no quadrado lombar, num colchão meu antigo, que a gente teve que trocar aqui em casa. Trocou, melhorou. Então, são coisas sutis que perpetuam a dor e às vezes demoram meses para esse paciente melhorar e não sabe por que é uma situação dessa, ok? Seguindo, o glúteo máximo. O glúteo máximo é um extensor do joelho, do quadril, um potente extensor do quadril e também um rotador externo importante do quadril, né? Então, o glúteo máximo... Eu tentei colocar isso aqui tudo anexado por link, mas não consegui. Mas o glúteo máximo aqui dá para ver que ele faz uma extensão de quadril, né? Mas ele faz também rotação do quadril e uma função dele que é muito importante, quando a gente está andando, que está com o pé no chão, que é a fase de apoio da marcha, é ele que segura o quadril em rotação externa para o quadril não rodar para dentro, para o joelho não fazer uma adução, não rodar para dentro, que gera uma série de problemas no membro inferior. Então, glúteo máximo, entendo o que eu vou falar para vocês aqui. Glúteo máximo é motor primário da pelve e da perna. Glúteo máximo não pode pensar em estar fraco. Quase todos os problemas miofaciais de pelve o paciente tem glúteo máximo fraco. A orientação para fortalecer glúteo máximo, ela entra em quase todos os pacientes. Tá ok? Aqui dá para a gente ver a origem e inserção dele, origem na face lateral e superior do sacro, face tóraco-lombar, desce para o trocânter maior, né? E para a banda iliotibial. Banda iliotibial e trocânter maior, linha glútea do trocânter maior. Ok. Voltando. O glúteo máximo, então, os pontos gatilhos dele geralmente são na linha glútea inferior e um ponto aqui junto ao sacro, né? E os fatores que podem perpetuar ele estão aqui. Vou chamar a atenção para algumas coisas aqui que ninguém se atenta, por exemplo, paciente que cai sentado e bate a nádega no chão, gera ponto gatilho com frequência. Paciente que usa carteira no bolso de trás e senta em cima da carteira o tempo todo, gera ponto gatilho no glúteo. Quando você toma uma injeção, injeções com frequência fazem pontos gatilhos. Eu tenho um vídeo aqui, se der tempo eu mostro para vocês aqui, de uma enfermeira no Roberto Santos, que desenvolveu um ponto gatilho que já estava há 3 semanas com dor, 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, no deltoide, depois de fazer a vacina do Covid. Quando eu palpei o deltoide dela, palpei o ponto gatilho, fiz o agulhamento a seco, doeu na hora, ela sentiu a dor na hora, né, o twitch, e aí 2 dias depois ela me manda uma mensagem dizendo que tinha desaparecido a dor dela. Então é muito comum e é muito mais comum que vocês pensam, a dor miofascial. Outras coisas interessantes em relação ao glúteo. Sabe aquelas quedas que você vai cair, que seu pé escorrega e você tem que segurar, tem que prender assim a perna para não cair? Então, essa musculatura de glúteo, elas entram muito forte nesses momentos para não cair. Eles são os motores ali daquele eixo do quadril, que é onde você não pode. Se você perder o controle ali, você cai. Então, essas quase quedas também geram pontos gatilho. E o paciente não lembra disso, né? Como é que ele vai imaginar que aquela quase queda que ele teve quando foi descer do ônibus foi o suficiente para isso, né? Ele não vai lembrar disso, ok? Lembrando que
Outras alterações, lombalgias, radiculopatias, lesões de quadril, lesões facetárias, também pode gerar ponto gatilho. Dessa vez, o ponto gatilho não vai ser a causa primária, mas vai ser secundária, mas não deixa de gerar dor, né? E a pronação excessiva da marcha roda muito interno a perna inteira, mantendo o glúteo muito alongado e podendo gerar pontos gatilhos também. Ok? Estou falando rápido, pessoal, porque senão não dá tempo. Depois vão com calma, dão uma lida nisso aí, e a gente está aqui para discutir depois e trocar ideia. Bom, o glúteo médio, como eu já disse na outra aula, ele recobre, ele é um pouco mais anterior ao glúteo máximo, ele tem essa parte aqui que ele é recoberto pelo glúteo máximo, esse ponto gatilho que é um dos pontos gatilhos comuns do glúteo médio, ele é mais profundo porque o glúteo máximo está por cima dele, mas o glúteo médio, ele é basicamente o quê? Um abdutor do quadril, né? É o músculo que tem maior condição, mais condição de fazer a abdução do quadril, pela condição dele, pela posição anatômica que ele tem, né? Então, se a gente pegar aqui o glúteo médio, ele tem fibras tanto posteriores quanto anteriores ao eixo. Tanto é que ele pode fazer também, né, as fibras anteriores dele, pode fazer rotação, né, interna quando o quadril está fletido, né? E pode ajudar o quadril na flexão também, as fibras anteriores. E as fibras posteriores dele pode ajudar o glúteo, tanto na rotação externa, né? Quanto também na extensão de quadril, ok? Aqui dá para ver a origem e inserção dele, né? A origem dele lá na asa do ilho, pegando a parte anterior da espinha ilíaca, um pouco posterior à espinha ilíaca anterior-superior, até quase chegando à espinha ilíaca posterior-superior. Lembrando que essa região azul é a região onde formam os pontos gatilhos dele, com mais frequência. Então, você vai palpar, geralmente, nessa região próxima à crista ilíaca, é ali que você vai achar o ponto gatilho. Tudo bem? Lembrando que a palpação é sempre perpendicular às fibras. Se as fibras descem, você vai fazer a palpação assim, nesse sentido. Então, seguindo esse músculo, né, a gente vai ver aqui os mecanismos de alongamento do músculo, né, que você pode orientar o paciente a alongar o alongamento do glúteo médio, e aqui forma de desativar o ponto gatilho com compressão, né? E o que pode gerar problema nele? Pode gerar posição nele de disfunção miofascial nele, né? O que chama atenção aqui? Chama atenção pessoas que carregam peso de um lado só. Então, aquelas pessoas que você conhece que carregam aquelas mochilas pesadas e andam muito e ficam muito tempo carregando peso de um lado só, pode fazer disfunção no glúteo médio do lado oposto, porque não sei se vocês se lembram, é o glúteo médio que segura a pelve quando a perna vai sair do chão. Então, quando a gente vai andar, a perna que sai do chão, né, para a pelve não cair, o glúteo médio do lado oposto é que segura. Então, se você tem um peso só do lado direito, por exemplo, quando você tira a perna direita do chão, o glúteo médio do lado esquerdo vai trabalhar em dobro para manter aquela pelve sem cair, que seria o sinal de Trendelenburg, quando a pelve cai e ele não consegue suspender, né? Então, o paciente, mais uma vez, então ninguém pode carregar, o carteiro tem sempre dor? Não, o carteiro não tem sempre dor. Por quê? Porque ele é preparado para aquilo. A musculatura dele, ele preparou, seja pelo uso durante muitos anos, seja por exercício, ele preparou aquela musculatura para suportar aquilo. Então, tem muita gente que faz determinadas coisas e nunca tem dor. Aí, quando chega ali na casa dos 40, 50 anos, começa a sentir a dor. Aí ele vira e fala assim, doutor, mas eu nunca tive essa dor, sempre fiz isso, eu nunca tive essa dor, e agora dei, não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, com o tempo, você vai perdendo massa muscular. A gente sabe que a gente vai perdendo cerca de 1% de massa muscular por ano a partir dos 30 anos. O nosso pico de produção de massa muscular é 28, 29 anos. A partir daí, você começa a perder 1% ao ano, que vai aumentando em progressão geométrica, né? Em progressão aritmética ou geométrica, não me lembro, aquela que faz a curva, né? Que vai crescendo. Acho que é geométrica. Progressão geométrica, a fraqueza. Se você, a partir dos 30 anos, não fizer uma academia, não fizer exercício de sobrecarga, exercício de fortalecimento, estimulando esse músculo a produzir massa muscular, você vai perdendo massa muscular. Então, essas pessoas vão dos 30 aos 40 perdendo massa muscular sem fazer exercício.
Chega aos 40, ela vai fazer o que ela fazia aos 30, o músculo não dá conta, começa a formar pontos gatilhos. Então, você tem que explicar para ele isso. E está aparecendo agora porque agora ele precisa de fazer um trabalho de fortalecimento, porque ele já não é mais aquele jovem que produzia massa muscular espontaneamente, ok? Outra situação interessante que chama aqui, né, é pessoas, por exemplo, que correm na beirada de asfalto, né, na beirada do asfalto, faz aquelas corridas de rua, aquela beirada do asfalto ela é um pouco inclinada, né? Então é comum pacientes que correm ali, por exemplo, correm como se fosse uma discrepância de membro, né? A perna que está mais perto do centro da pista está alta e a perna que está do lado de fora está um pouco mais baixa, gerando problemas no glúteo médio e outros problemas também, mas o glúteo médio também pode ser vista com isso. Encurtamento de membro e outras posições aí, inclusive a pronação excessiva na marcha, que também pode levar aos pontos gatilhos em glúteo médio. Muito bem, vamos terminando os músculos, glúteo mínimo. O glúteo mínimo, basicamente, é uma função muito parecida com o glúteo médio. Ele, basicamente, é recoberto inteiro pelo glúteo médio. É como se fosse um filhote do glúteo médio, exceto pela posição anterior dele, aonde formam os pontos gatilhos. E não é à toa que é formado na região anterior os principais pontos gatilhos. É justamente o local, as fibras do glúteo mínimo, que ele não tem auxílio do glúteo médio para poder trabalhar, para poder funcionar, para poder estar exercendo a função. Então, se a gente pegar aqui o glúteo médio, desculpa, o glúteo médio não, agora o glúteo mínimo, né? A gente vai ver que ele é um pouco mais anterior, ele se insere bem mais abaixo, né? Apesar de que ele faz uma curva muito parecida com a curva de cima do glúteo médio. E repare um detalhe interessante. A inserção dele é mais anterior. É no trocânter também, mas é mais anterior. Veja que ele insere mais anterior. Repare que o glúteo máximo se insere mais posterior e repare que o glúteo médio se insere bem em cima. Então, é como se o glúteo máximo fosse mais preparado para fazer a extensão, o glúteo médio a abdução e o glúteo mínimo auxiliar na flexão. Repare que ele passa na frente do eixo. Tanto é que a função dele principal é a abdução realmente, por conta dessas fibras aqui posteriores que sobrepõem o glúteo médio, mas as fibras anteriores dele, dá uma olhada aqui ó, na figurinha, faz flexão também. Né? Então, é essa região anterior aqui, é onde você vai palpar procurando os pontos gatilhos desse músculo. Vamos lá? E o último músculo que a gente vai abordar aqui, né? Mas primeiro falar que o glúteo mínimo, ele tem os fatores perpetuantes muito parecidos com o glúteo médio, a forma de alongar é exatamente igual, porque eles são sobrepostos, e a forma de desativar o ponto gatilho também é muito parecida, ok? Então, tudo que você raciocinar disso aqui para glúteo médio, pode raciocinar para glúteo mínimo. E, por último, o piriforme, que é um músculozinho pequenininho, pertence à cadeia dos rotadores menores do quadril, né? Que são 6, e o mnemônico é OOGGPQ, obturador interno, obturador externo, gêmeo inferior, gêmeo superior, piriforme quadrado e quadrado femoral. Ok? Já ia falar quadrado lombar. Tá aqui os dois pontos gatilhos dele, sempre um perto do sacro, um próximo à inserção, né? A dor do piriforme não desce do joelho para baixo. Quando descer do joelho para baixo, pensar na síndrome do piriforme com irritação do ciático. O piriforme sozinho ele vai gerar dor regional, ok? O piriforme é a última vez que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, porque é o último músculo. A gente vai ver a figurinha, que a figurinha dá uma boa ajuda para a gente visualizar, né? E fica gravado também na aula para depois, quem quiser, tiver interesse, olhar de novo. Então, o piriforme está aqui, é o músculo 3, e ele é um rotador externo. Repare que ele é um rotador externo, repare que ele não tem grande secção transversa, e repare que ele vai ficar dolorido quase sempre. Anotem isso, pessoal. Piriforme, rotadores externos com problema, é igual insuficiência dos rotadores externos grandes, potentes, glúteos,
tá? Então, todo paciente que tem dor profunda em glúteo, que tem origem do piriforme, que tem origem nesses outros rotadores, precisam de fortalecer glúteo máximo, glúteo médio, precisam que os motores primários de quadril, que os que conseguem suportar força no quadril, que conseguem produzir força, conseguem produzir torque, estejam fortes. Porque se eles não estão fortes, os pequenininhos vão entrar para ajudar, mas eles não dão conta. E aí eles começam a desenvolver, a se desarmonizar e desenvolver pontos gatilhos que geram dor. Ok? Lembrando a origem e inserção dele, a origem é na face anterior do sacro, logo que termina a articulação sacroiliaca, logo abaixo você vai palpar e vai no trocânter maior na ponta dele e você pode traçar aqui aonde ele está passando no glúteo do seu paciente. Ok, estamos terminando. Vamos sair daqui. E agora eu queria falar do glúteo do piriforme também com os fatores perpetuantes. Repare que a bolinha sempre funciona. A bolinha funciona para todos os músculos, elas devem ser bem orientadas. Eu tenho um modelo onde tem vários músculos e vários bonequinhos com bolinhas para vários músculos. Eu só pego e marco um X para o meu paciente o que ele deve fazer. Posso compartilhar com quem quiser esse modelo, tá? E aí o paciente vai olhando aquilo e vai fazendo em casa, né? E aqui é o alongamento do piriforme. Lembrando que os fatores perpetuantes do piriforme, como é um rotador externo, eu vou chamar a atenção de alguns deles aqui, ok? A primeira que eu falei, carga excessiva nele. A carga excessiva nele vem muito da fraqueza do glúteo. E a fraqueza do glúteo pode ser tanto em movimentos normais como na própria marcha, né? Ele também entra naquele critério de escorregão, quando você vai escorregar, quando você vai cair, trava. Ele pode fazer ponto gatilho, né? Pacientes que sentam, motoristas que sentam no carro e fazem rotação externa do quadril, sentam com a perna aberta, rodado externamente o quadril, com o joelho para fora, e ficam horas ali dirigindo naquela posição, né, com encurtamento do piriforme, ele gera ponto gatilho, né? Eu teve uma época que eu sentia dor, cada vez que eu dirigisse mais do que 2 horas, eu saía do carro com uma dor na região de glúteo. Corrigi a cadeira, alinhei o meu joelho, a minha dor diminuiu significativamente com isso também. Então, são detalhes que com o tempo vocês vão pegando e vão ficando fácil, porque as situações se repetem, né? E você vai orientar de uma forma prática que vai impactar muito positivamente seu paciente, especialmente o paciente que não tem acesso a esse tipo de atendimento especializado. Bom, então agora para finalizar, eu tentei fazer uns vídeos aqui, né? Para vocês tentarem ver na prática como é, né? Queria agradecer aqui Bruno é um fisioterapeuta amigo, que é meu parceiro tanto na amizade quanto profissionalmente também, que eu indico ele para pacientes que precisam de fazer reabilitação. Então, agradecer ele, eu acho que ele está até assistindo a aula, eu liberei o link para ele. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, é autoexplicativo o vídeo, eu vou falando, e assim que terminar esses vídeos, a gente fecha a aula. Bora lá. Se não estiver ouvindo o som, me avisa. Pessoal, então vamos começar aqui a parte prática do agulhamento a seco, ok? Então, eu estou aqui com o modelo aqui. A parte prática do agulhamento a seco, ok? Então eu estou aqui com o modelo aqui na minha frente e vamos abordar agora os principais músculos que a gente viu. Claro que tem outros que a gente não falou, mas os principais são esses. Para essa prática eu vou usar as agulhinhas de acupuntura. Pode aproximar mais um pouquinho aqui. Aqui é uma agulhinha de acupuntura com mandril, a agulhinha, né? Essa daqui é de 4 centímetros. A gente tem de 6 centímetros e tem essa daqui que a gente vai usar para músculos mais profundos, que ela tem 7,5 centímetros, mas a gente vai usar em torno de 6 centímetros para os mais profundos, para o quadrado lombar e para o piriforme, ok? Então vamos começar. Vamos começar aqui com os paravertebrais. Os paravertebrais eretores da espinha é um conjunto de 3 músculos, né? Que fazem parte dessa cadeia, dessa coluna que vai paralelo à coluna, à espinha dorsal dos 2 lados.
Se você quiser primeiro perceber esses músculos, basta pedir ao paciente que eleve os ombros da maca, sem pôr a mão, só eleva assim um pouquinho. Então a gente vai ver duas grandes massas musculares bilaterais, são massas realmente espessas, ok? Volta. E se você quiser ver um pouco melhor nessa região inferior, você pede para levantar os dois joelhos. Isso. Eles crescem aqui, pode levantar o joelho um pouquinho, eles crescem aqui, as duas massas, pode voltar. Então se a gente fosse fazer um desenho aqui nas duas massas, a gente perceberia aqui a parede lateral, traçaria aqui uma linha, ok? Processo espinhoso, lateral processo espinhoso, uma outra linha. Lembrando que essa massa muscular aqui, nós vamos ter dois músculos aqui, o ilho costal, que vem mais pela região lateral da asa do ilho e vem se inserir nos arcos costais, e o longuíssimo da lombar, que vai subir pela torácica também e vai chegar até a cervical também, mais medial, margeando os processos espinhosos. Lembrando que esse músculo aqui produz pontos gatilhos, vários, em torno de 8 ou 10 pontos gatilhos possíveis, mais comuns, mas os mais prevalentes, o que mais geram dor lombar, são os que estão localizados nessa região aqui, tóraco-lombar. Localiza-se a 12ª costela do paciente, ok? Aqui está localizada. Traçamos então uma linha só para poder a gente entender, ok? Nessa transição tóraco-lombar vão estar os principais pontos gatilhos desta região, ok? Iremos então palpar esse ponto gatilho no sentido transverso às fibras. As fibras correm longitudinalmente, então a gente vai fazer a palpação nesse sentido. Corre para um lado, faz um ganchinho e traz. E vai percebendo o local que você palpa uma banda tensa. Nesse ponto aqui a gente tem uma banda tensa que está passando debaixo do meu dedo. E aí você procura nessa banda tensa o ponto que dói, que é o ponto gatilho, o ponto que vai reproduzir a dor do paciente. Então, eu vou perguntar aqui para o Bruno. Bruno, sente aqui um mais tenso aqui? Sim. Incomoda, tem dor? Quando eu aperto aqui, a dor desce, vai para o glúteo ou vem para a lombar ou não? Ela se espalha em torno do... Se espalha em torno do próprio ponto, né, Bruno? Pronto. É uma possibilidade, a possibilidade de referir a dor para baixo vai depender do seu paciente, o que ele sentia antes. Bom, uma vez localizado o ponto gatilho aqui, eu posso travar ele, eu passo ele aqui debaixo do meu dedo para frente, travo ele aqui, pego a agulha de acupuntura, no caso é de 60, coloco em cima dele numa angulação de 45 graus, dou um tapinha para a agulha ficar no ponto, a agulha está fixa, e agora eu vou introduzir até encontrar o ponto gatilho lá embaixo. O paciente vai reparar se entrou. Chegou no ponto, Bruno? Pronto, deu um choquinho e uma contração do músculo que a gente chama de twitch. Tá? Esse twitch é o sinal de que você encontrou o ponto gatilho adequado. Uma vez encontrado, você vai agora, dentro do limite da resistência do paciente, da aceitação e da tolerância de dor dele, fazer o pistonamento. Bruno, eu vou pistonar um pouquinho aqui. Se doer muito, você me fala, viu? Ó. Dá pra ficar, Bruno? Aqui eu estou pistonando. Se eu não tivesse achado o twitch, eu poderia pistonar com direções diferentes para achar outros pontos gatilhos. Ok? E aí, roda um pouquinho e deixo a agulhinha aqui durante 10 a 20 minutos, fazendo o efeito. Depois disso, eu tiro a agulha, peço ao paciente para fazer o alongamento do músculo, oriento para ele que ele vai sentir dor da agulhada em torno de 1 a 2 dias, hoje e amanhã, que ele pode fazer calor, e que ele mantenha os alongamentos, e vou conversar com ele sobre os fatores perpetuantes da dor, para que ele melhore a dor e não volte a ter novamente. Ok, pensando então agora no quadrado lombar, que é o segundo músculo dessa região lombar que a gente vai abordar,
a gente poderia pensar nele na origem e inserção. Pode aproximar um pouquinho mais aqui. Se a gente pensar que o quadrado lombar sai da asa do ilho, então a gente pode desenhar aqui a asa do ilho do nosso paciente, ok? Aqui já está desenhado a 12ª costela dele. O quadrado lombar, então, vai ter origem na asa do ilho, na face tóraco-lombar, e vai se direcionar à face inferior da 12ª costela. Então ele vai sair daqui e vai se direcionar para a face da 12ª costela. Lembrando que o quadrado lombar terá fibras que saem da asa do ilho e vêm para o processo transverso. Aqui nós temos os processos espinhosos. Ok? Os processos transversos estariam seguindo um pouquinho mais para a lateral. Então, essas linhas, o quadrado lombar estaria inserindo da asa do ilho até os processos transversos, e fibras também viriam da própria, desculpa, não é com essa, da própria 12ª costela em direção também aos processos transversos. Então, aqui está o músculo. Se a gente levar em conta que nós temos aqui, por cima dele, na face superior, os paravertebrais, então nessa região ele seria mais profundo e nós conseguiríamos uma palpação dele mais direta, procurando pontos gatilho na face mais lateral dele. Como é que a gente procuraria esses pontos? Lembrando que ele vai ter pontos gatilhos mais prevalentes aqui nessa região, aqui nessa região, e mais profundos aqui e aqui. Então, como é que a gente faria? Podemos palpar aqui a crista ilíaca e vir margeando até perceber a parede que forma os paravertebrais. Nesse ponto aqui, eu estou exatamente em cima da borda lateral do quadrado lombar. E posso pressionar no sentido transverso as fibras, ok? No sentido transverso, e perguntar ao paciente se reproduz a dor dele. Bruno, sente alguma dor aqui? Não. Mesma coisa a gente vai fazer na borda superior. Palpa a costela, vem margeando a costela, e quando chegar na margem dos paravertebrais, exatamente aqui você palpa e tenta perceber algum ponto gatilho. Que provavelmente não tem, porque o Bruno não tem dor nessa região, ok? Já esses dois pontos, a margem mais medial do quadrado lombar, que tem o paravertebral, que é uma massa muscular muito espessa em cima, você vai fazer uma palpação indireta. Vai achar o processo espinhoso, vai vir para a lateral, exatamente em cima do paravertebral, e vai fazer uma palpação profunda, tentando não achar dessa vez banda tensa e ponto gatilho, mas sim tentando achar um ponto de dor que o paciente vai reproduzir, que o paciente diz que reproduz a dor dele. Então você pode ir palpando, lembrando que esses pontos são os mais prováveis de pontos gatilho, mas não necessariamente ocorrem neles, né? Pode ocorrer em qualquer região do músculo. E aí você vai perguntando: Bruno, algum desses pontos aqui doeu? Não, nenhum doeu. Mas vamos supor que tenha doído um desses profundos aqui. Se doeu um desses profundos aqui, lembrando que o quadrado lombar é um músculo mais profundo, é um músculo que está em torno de 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros para baixo do processo espinhoso. Então a gente pode fazer com uma agulha aqui reta, lembrando que essa aqui é uma região extremamente segura, que só tem músculo, não tem órgãos, pleura, nada que possa comprometer ou que possa prejudicar o paciente. Então a gente vai vir com a agulha de 6 centímetros para a gente representar bem. Vamos supor que a gente achou que aqui é o ponto, vem a 90 graus, aplica a agulha e penetra a agulha sentindo no dedo a consistência de cada tecido que você está penetrando. Quando chegar, passar do paravertebral e chegar, cheguei aqui no quadrado lombar, o paciente vai referir uma contração, uma dor diferente, uma coisa que reproduz a dor dele,
né? A partir desse momento que ele relatar, você faz o mesmo processo. Pistona, se tiver com muita dor, você apenas roda e deixa de 10 a 15 até 20 minutos a agulha no local, fazendo o efeito dela, quebrando esse ponto gatilho. Caso esse paciente precise de fazer um agulhamento nessa região mais lateral aqui, mais superior, e você esteja com preocupação de perfurar o rim, por exemplo, do paciente, isso é uma preocupação que a gente não deve ter. Primeiro que as biópsias renais são feitas com agulhas muito grossas, muito maiores, e depois que se faz, deixa sangrando e não tem problema nenhum, o paciente se recupera e cicatriza. Segundo, que estudos mostram que do processo espinhoso até o rim, você tem cerca de 9, às vezes 10 centímetros não atinge ele. A gente está trabalhando com agulhas de 6, 7 centímetros, não vai atingir. E mesmo que atingir, vai lá que atinja, tem um rim muito diferente, uma anatomia muito diferente, também não vai ter problema nenhum com o seu paciente. Então você pode fazer o agulhamento aqui, tanto a 90 graus, quanto você pode fazer também de lado, deitado de lado. Eu vou pedir o Bruno para deitar um pouquinho de lado, Bruno. Para lá, vira para lá. Para lá, Bruno, para lá, as costas para lá. Pronto. Como é que a gente poderia fazer aqui? Vou fazer do lado de cá para vocês verem. Localizaria a 12ª costela dele aqui do mesmo jeito. Chegaria na borda aqui do paravertebral igual eu fiz, né? E você sabe que entre a 12ª costela e a borda do paravertebral aqui, profundamente aqui, está o quadrado lombar. Como é um músculo muito fininho, parecendo uma folha de papel praticamente, a entrada da agulha transversal ou obliquamente corre o risco maior de a gente acertar o músculo e melhorar a dor do paciente do que entrar a 90 graus. Então eu palpo a parede lateral do paravertebral, afundo meu dedo, ó, e entro com a agulha aqui paralela ao corpo dele, ó, ó, até atingir o músculo lá embaixo. E vou perguntando ao paciente se atingiu. Quando chegar lá, tem uma consistência diferente. Chegou, Bruno? Diferente? Sentiu? Aqui. Ok. Pistona do mesmo jeito, roda se o paciente não estiver aguentando. Se não achar o ponto gatilho, pode perfurar em várias direções diferentes. E deixa aí 10, 15, 20 minutos. Depois disso, mesmo processo, alongamento, orienta o paciente da dor que ele pode sentir da agulhada hoje e amanhã, fazer calor, manter o alongamento e pensar nos fatores perpetuantes da dor. Obrigado. Ok, pensando então agora no quadrado lombar, falando então agora dos 3 glúteos, o glúteo máximo, médio e mínimo, vamos agora abordar anatomicamente a palpação dos 3, ok? Pode chegar mais perto. Então veremos aqui representado, bem mais ou menos, pela linha preta, seria o glúteo máximo dele, do paciente, ok? Se inserindo no trocânter maior do fêmur, descendo pela linha distalmente. E superiormente inserindo na borda medial da asa do ilho e região sacral. É um potente extensor, você pode palpá-lo pedindo extensão, o músculo contrai todo aqui, e você pode ter perda de força muscular nele quando o ponto gatilho está ativo. Os 3 pontos gatilhos mais comuns são esses 3 aqui posteriores. Você palpa o sacro do paciente, imediatamente lateral sacro você pode palpar e pede o paciente para ver se reproduz a dor dele, né? Lembrando que esses pontos gatilhos podem referir dor para toda essa região de sacro, região lateral, descer um pouquinho na coxa, mas nunca descer para a perna toda. Descer para a perna toda apenas o glúteo mínimo, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ok? Então você pode ir palpando esse músculo, sempre na direção transversa das fibras, tentando achar bandas tensas ou tentando reproduzir a dor que o paciente vai dizer. Ele vai falar assim, aí doutor que dói, é aí que está doendo. E ali naquele ponto é onde você vai introduzir a agulha, vai tentar perfurar o ponto gatilho, reproduzir a dor do paciente, sentir o twitch, e aí você vai fazer o tratamento que vai melhorar a dor do paciente no mesmo dia, ok? Então esse é o glúteo máximo. Se você for pegar o glúteo médio, que está representado aqui pela região, pela linha vermelha, o glúteo médio ele tem uma área sobreposta ao glúteo máximo. Essa área tem um provável ponto gatilho que você pode palpar. Esses pontos gatilhos dos músculos glúteo médio e glúteo mínimo, eles estão bem na região de inserção dele, de origem dele na asa do ilho. Então
Então, geralmente, os pontos vão acompanhar essa região de asa do ilho. Então, se você palpa a asa do ilho do seu paciente aqui, né? Você já acompanha ela aqui, ó. Você já sabe que os pontos gatilhos que você vai encontrar vão estar praticamente todos nessa região, acompanhando a asa do ilho. O glúteo médio, esse ponto aqui, então, você vai palpar. Lembrando que as fibras são nesse sentido, então você vai palpar transversal e vai tentar achar. Aqui tem uma banda tensa, dói? Pronto, ele tem uma banda tensa que dói. Quando eu aperto aqui, Bruno, vai para algum lugar? Sente um pouco na frente da coxa. Refere para onde? Para frente da coxa, para região lateral? E um pouquinho aqui na frente. Pronto. Aperta aqui, refere lá para a região lateral. Eu vou aproveitar que ele tem esse ponto aqui e vou fazer o agulhamento dele, ó. Então eu palpo aqui o ponto. Quando eu passar o dedo para trás, ele passa para frente. Eu estou travando ele aqui na frente com o meu dedo. Vou pegar a agulhinha. Vou pegar a agulha maior, porque aqui é mais profundo. Se bem que aqui não é muito. Ó. Como eu tenho a asa do ilho aqui embaixo, um local extremamente seguro de fazer o agulhamento, ok? Então vou palpar ele aqui. Ele passou debaixo do meu dedo, travei ele aqui. Vou colocar a agulha, vou bater no mandril, tirar o mandril e perfurar tentando achar o ponto gatilho. Não achei. Ó, percebeu a contração, Bruno? Sim. Essa contração é o twist. Ele percebe uma contração profunda, você pode continuar fazendo. Ó, a contração. Você que contraiu ou foi espontâneo? Os dois. Foi os dois. Foi. Pronto, mas é por causa que sentiu dor, né? Ó, pronto. Cutuco aqui um pouquinho, faço a coisa e deixo aqui 10, 15, 20 minutos fazendo a ação. Geralmente, depois de você já ter feito a quebra, o músculo já fica relaxado, a dor já melhora, ok? Vou tirar essa agulhinha e vou continuar a explicação. Pronto. Então a gente vai ter aqui ainda outros pontos do glúteo médio, né? Lembrando que o glúteo médio é um abdutor da perna, então se eu quiser testar ele ou se eu quiser olhar ele melhor, eu posso até pedir o Bruno que vire de barriga para cima. Bruno, pode virar de frente lá para a câmera. Isso. Pronto. E aqui, eu peço ao Bruno para dobrar essa perna, esticar aqui. Dá para filmar aqui? Tá pegando aqui bem? Pode dar a volta aqui, ó. Isso. Então aqui eu tenho agora de lado aqui, o desenho poderia ter vindo até um pouquinho mais para frente aqui, né? Vindo daqui, margeando a crista ilíaca, descendo. Então esse músculo é um músculo abdutor. Posso pedir ao Bruno para levantar a perna e o reto com o corpo. Esse músculo vai contrair aqui debaixo do meu dedo. Ok, Bruno, pode voltar. E teremos aqui, por último, o glúteo médio, o glúteo mínimo. Falando então... Bom, então o glúteo mínimo, ele está localizado bem abaixo, a maior parte dele abaixo do glúteo médio, que está representado pela linha vermelha. Boa parte dele está mais profundo, portanto, ele não vai ter palpação direta, exceto pela partezinha anterior dele, que ele se insere mais anteriormente no trocânter, né? Então, aqui mais na parte anterior você vai conseguir uma boa palpação dele, que ele está junto com o tensor da face lata. Então, se você pedir o paciente para fletir um pouquinho o quadril e levantar a perna, ok? Você vai ter aqui a ação do glúteo médio, aqui, do glúteo mínimo aqui mais na frente, ok? Se você trouxer mais para trás, você vai ter aqui a contração associada do glúteo médio e do glúteo mínimo. Ok, pode voltar. Os pontos do glúteo mínimo que podem gerar pontos gatilhos são esses dois pontos mais superiores na inserção e esses pontos mais anteriores. Esses mais anteriores são pontos, inclusive, únicos pontos que podem gerar dor para baixo, do joelho para baixo, né? Então eu vou pressionar aqui, eu estou vendo que tem banda tensa aqui, e vou perguntar para ele: Bruno, tem alguma dor aqui? Sente, a dor fica, não necessariamente tem que irradiar, mas a dor fica irradia para algum ponto ou está aqui localizada? Está localizada, mas eu sinto alguma coisa atrás do joelho, não descendo, mas atrás também. Atrás do joelho tem uma dor, que quando aperta aumenta, Bruno? É. Tá. E aqui, Bruno? Está mais localizada. Mais localizada. Aqui. Não.
e aqui. Aqui tem uma banda tensa importante, que vai lá pro sacro, né, Bruno? Você já tinha falado que vai lá pro sacro, essa dor aqui. Ó, essa banda tensa aqui, ela tá bem importante. Então é o mesmo processo, ó. Segura, Bruno. Você pode fazer a outra técnica, ao invés de jogar aqui o dedo e travar ela na frente, você pode localizar ela no meio de dois dedos, assim, ó, e entrar com a agulha no meio. É uma outra possibilidade, ok? Então nós vamos usar agora uma agulha maiorzinha, de 7 centímetros. Lembrando que é uma região extremamente segura de agulhamento, que o máximo vai chegar aqui é bater na asa do ilho. Ó, tá aqui. Travei ela na frente. Vou entrar com a agulha aqui. Tapinha. Ok, vou perfurar na direção. Perfura algum ponto que você sentiu dor, Bruno? Ó, porque pegou agora no periósteo. E aqui você vai fazendo até achar um twist, ou até achar o ponto que o paciente refere dor. Aqui, Bruno? Pronto. Você pode fazer o pistonamento e deixa a agulha. Depois disso, de qualquer ponto gatilho, você faz o alongamento do músculo, orienta o paciente, o calor, orienta a dor que ele pode sentir da agulhada no primeiro e no segundo dia, e orienta ele sobre os fatores de perpetuantes da dor, para que ele não venha a fazer novamente o ponto gatilho. Bom, vamos agora falar do último músculo piriforme. Vamos agora falar do último músculo piriforme, dar uma breve pincelada de como agulhá-lo, né? Como fazer o agulhamento a seco dele. Traz aqui mais perto. Então a gente tem que testar mais uma vez, lembrando da anatomia e da funcionalidade do músculo, da função dele. O piriforme é um músculo profundo, ele faz parte dos rotadores profundos do glúteo. Ele é uma constante fonte de dor de glúteo profundo, dor que o paciente reclama, que está no meio da nádega, lá no fundo, que ele não consegue dizer onde é uma constante fonte de dor. Como é que você vai descobrir? Primeiro é saber onde ele origina e onde ele se insere. Ele se origina bem na face anterior do sacro, logo no início do forame magno. Então você vai palpar aqui o sacro do paciente, a espinha ilíaca póstero superior, aonde você tem osso de um lado do sacro e do outro da asa do ilho. Você vai descendo o dedo até essa articulação acabar e você só ter osso do lado medial, não ter osso do lado lateral, aonde do lado lateral é apenas tecido mole. Exatamente nesse ponto, aonde só tem a borda do sacro, começa a origem do piriforme, ok? Partiu daqui, ele vai se direcionar ao trocânter maior. Pede o paciente para rodar o quadril, localiza o trocânter do paciente. Quando localizar o trocânter do paciente bem localizadinho, vê a pontinha dele, a bordinha dele está aqui, ok? Está aqui. Então esse músculo, ele vai sair daqui dessa borda e vai se direcionar fazendo uma espécie de pera para cá, com as suas linhas fazendo isso aqui. Ok? Então dá para perceber que ele quando ele se contrai, ele é um rotador externo do quadril. Ele roda o quadril. Ok? Esse músculo costuma fazer 2 pontos gatilhos, um bem próximo ao sacro e um mais próximo ao trocânter. Então são justamente os 2 pontos que a gente vai apalpar. Lembrando que não vamos achar aqui ponto gatilho, porque é um músculo profundo, a gente vai procurar se o paciente sente dor nesses pontos. Então você vem com o dedo profundamente e faz o sentido oposto às fibras. Bruno, sente alguma dor aqui? Lá profundamente? Não. Depois você vem para a lateral, o trocânter está aqui, vem para a medial do trocânter e faz a mesma coisa. Uma dor, Bruno? Não. Caso ele referisse dor em algum dos pontos, você viria com a agulha, né, na direção que ele está sentindo a dor, ok?
colocaria, depois afundaria até chegar lá no piriforme. Quando chegasse lá no ponto, ele diria para você: chegou, doutor, aí que é a dor que eu sinto. A partir dali você pistonava um pouquinho, deixaria a agulha fazer a ação dela de relaxamento. Ok? Lembrando que o piriforme não joga dor para baixo da perna, como eu disse. Dor do piriforme vai doer na região da nádega, no máximo chegar até o meio da coxa. Ok? Se há uma irritação do piriforme e do ciático, que por vezes passa dentro dele, pode haver uma irritação ciática gerando uma síndrome do piriforme que pode descer pela perna. Mas não é o caso da síndrome miofascial do piriforme puro, que será só nele e a dor ficará referida para a região próxima a ele. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. Um abraço. Bom, pessoal, é isso. Passou até mais do que eu esperava, 10, 15 minutos a mais. Falta calcular melhor para dar em 1 hora. Mas, assim, eu tentei trazer para vocês esse videozinho que eu filmei hoje aí, porque eu achei que a aula... É uma aula prática isso, né? Nada se compara a você estar com um paciente na sua frente, fazendo a palpação e sentindo o ponto gatilho, né? Você não esquece nunca mais fazendo agulhamento, não esquece nunca mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que o vídeo foi mais ilustrativo, né? Eu acho que deu para dar uma noção melhor para quem nunca fez, para quem nunca praticou o agulhamento, de como ele funciona mais ou menos, né? Foi meio corrido, é um assunto muito extenso, mas eu espero ter cumprido o propósito que eu cheguei aqui, que seria mostrar para vocês um tratamento fantástico, uma abordagem fantástica miofascial, que se adequa extremamente a nós médicos de família na atenção primária. Queria dizer também que eu estou empenhado em trazer mais coisas do tipo para a medicina de família. Pretendo fazer outros movimentos iguais a esse, outras aulas, talvez não tão longas em 2 momentos, mas aulas mais curtas, envolvendo outros grupos musculares, outras situações. E se vocês tiverem interesse, gostaram, eu peço, por gentileza, que compartilhe essa aula para quem possa interessar, para quem possa aproveitar, para algum colega que possa achar interessante. E estou à disposição, né? Eu não coloquei aí meu Instagram, porque eu comecei a fazer Instagram tem muito pouco tempo, ele está muito cru. Eu estou tentando ficar digitalizado, tentando ficar desenvolver essa parte que para mim é muito difícil, mas em breve eu vou estar com o Instagram melhor aí para vocês também, a gente trocar ideia por lá. Bom, é isso. Muito obrigado a todos que vieram, quem eu conheço, a quem eu não conheço. Valeu, boa noite. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado, pessoal. Liana,